Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou com muita alegria para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus, e nós estamos estudando sobre os dons ministeriais. Já falamos de forma introdutória sobre os dons ministeriais, aqueles 5 dons alistados principalmente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo de número 11. Isto mesmo, estes são os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E hoje, seguindo aquela lista de Paulo de Efésios 4:11, nós vamos começar a falar sobre esses dons especificamente, falando sobre o dom ministerial de apóstolo. Será que existem apóstolos nos nossos dias? Ou esse dom ficou restrito ao período apostólico, ao período da igreja primitiva, ou esse dom cessou, como dizem os cessacionistas? Se esse dom existe, se existem apóstolos nos nossos dias, em que consiste um apóstolo? Qual é a atividade, vamos dizer assim, ministerial de um apóstolo? Em primeiro lugar, vamos conceituar essa palavra apóstolo. A palavra apóstolo na língua grega significa enviado. No conceito de igreja, no contexto de igreja, o apóstolo é alguém que é enviado, alguém que é vocacionado por Deus e que é enviado pela igreja. Isso é muito importante. Um apóstolo é alguém que é chamado por Deus e é enviado pela igreja, no conceito de igreja. Em suma, o apóstolo é alguém que é enviado por Deus, por meio da igreja e assim sucessivamente. Ele é um enviado. Bom, nós precisamos dizer que existem várias categorias de apóstolos, se é que podemos dizer dessa forma. E cada uma dessas categorias tem as suas particularidades. Por exemplo, o próprio Cristo, em Hebreus capítulo 3, ele é chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado para uma missão. E a palavra apóstolo, como já dissemos, significa enviado. E Cristo, ele é o supremo apóstolo. Ele é o apóstolo por excelência. Ele é o modelo para todos os apóstolos. Então, o próprio Cristo, ele é chamado de apóstolo. Aí nós temos outra, entre aspas, categoria de apóstolo, que é o colégio apostólico dos 12. Os 12 que são chamados por Cristo em textos como Mateus capítulo 10. Apóstolos, queridos, como os 12, não existem mais. Essa história de sucessão apostólica, ela é antibíblica, porque os 12, eles tinham algumas características que não pode ser preenchida por mais nenhuma pessoa. Então, 12 é 12, ponto final. Como, por exemplo, entre as particularidades que os 12 tinham, eles tinham que ter sido chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Não só diretamente, mas como pessoalmente. Então ninguém mais hoje pode preencher essas características, esses requisitos. Outro requisito para preencher o colégio apostólico, para fazer parte dos 12, é que até o próprio Matias, quando depois é chamado para substituir Judas, ele teve que preencher esses requisitos. Além dessa pessoa ter que ser chamada diretamente por Cristo, ela precisava ter andado com Cristo desde o batismo até a sua ascensão e ter também presenciado a ressurreição de Cristo. Eu pergunto, quem hoje, ou ao longo da história da igreja, com exceção desses 12 apóstolos, presenciou a ressurreição de Cristo? Então, não existe sucessão apostólica e não existem apóstolos como os 12. Os 12 é uma categoria específica. Não por acaso a Bíblia diz que eles terão 12 tronos no céu, que eles julgarão as 12 tribos de Israel. Então, os 12 apóstolos, o colégio apostólico, é uma categoria, é uma classe apostólica especial, fechada, particular e única. Não existe linha sucessória apostólica nesse sentido. Isto é, distorção bíblica, que se vê muitos propondo por aí. Daí nós temos uma outra, entre aspas, categoria de apóstolo, e nós estamos falando do apóstolo Paulo. Paulo também ele tem alguns requisitos que nós não encontramos em nenhuma outra pessoa ou nos apóstolos atuais. Por exemplo, ele vai dizer que
ele recebeu os ensinamentos diretamente do Senhor. Ou seja, Paulo, entre aspas, ele não aprendeu com as outras pessoas, com os outros mestres, pós-conversão. Então, os ensinamentos que Paulo recebeu, ele recebeu diretamente do Senhor. Na sua instrução da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que o que eu recebi do Senhor, ou seja, ele recebeu ensinamentos diretamente do Senhor. Ele vai dizer a mesma coisa também em Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Então, Paulo, ele tem algumas características apostólicas que não são encontradas em outras pessoas. Então, os 12 é um grupo particular de apóstolos, não existem mais apóstolos como os 12, da mesma forma também Paulo, ele está dentro, entre aspas, de uma categoria que não pode ser preenchida por outras pessoas. Daí surge a pergunta, que é muito indagada por várias pessoas, mas já que não existem apóstolos como os 12, já que não existem apóstolos como Paulo, existem apóstolos nos dias atuais? Sim. Mas em que sentido? Veremos. O próprio texto que nós lemos aqui diz que Deus deu uns para apóstolos. Ora, se não existem apóstolos hoje, também não existem pastores, não existem mestres, não existem evangelistas, não existem profetas. Por que excluir o apostolado e adotar o pastorado, adotar o mestre e assim sucessivamente? Seria uma incoerência. Então é óbvio que existem apóstolos nos dias atuais, mas é como já dissemos aqui, não existe linha sucessória apostólica, não existem categorias de apóstolos como os 12 e nem como Paulo, mas a própria Bíblia diz que existiam outros apóstolos, inclusive nos dias de Paulo. Atos capítulo 14, versículo 4, o próprio Barnabé, ele é chamado de apóstolo, mas em que sentido? De que Barnabé ele é enviado por Deus. O próprio Espírito Santo diz: separe para mim Paulo e Barnabé. Para que separar? Para que eles fossem enviados. Então Barnabé ele é chamado aqui por Lucas em Atos 14 de apóstolo. Então nos nossos dias existem apóstolos? Sim. Quem são os apóstolos atuais? São os missionários, são os desbravadores, são os abridores de igrejas, são aqueles que abrem, entre aspas, as congregações, são aqueles que fundam, entre aspas, as igrejas. Então, existem apóstolos nesse conceito, embora muitas igrejas, como algumas pentecostais clássicas, não intitulem, não consagrem essas pessoas com a nomenclatura de apóstolo, mas elas exercem um ministério de caráter apostólico. Por quê? Porque os missionários, eles são pessoas que são enviadas pela igreja. Eles são chamados, vocacionados por Deus e são enviados pela igreja. Nesse sentido de ser enviado por Deus, chamados por Deus e enviado pela igreja, sim, existem apóstolos nos dias atuais. Então, está claro, os cessacionistas vão dizer que não, que o dom ministerial de apóstolo cessou, que ficou restrito aos dias do período apostólico, que uma vez que o cano foi fechado, ou seja, os 66 livros foram escritos, não existe mais necessidade de apóstolo. Ora, também se fôssemos seguir essa sequência, essa lógica, não existiria necessidade do mestre, do pastor, porque todos estão alistados ali como sendo um mandado de Deus dado à igreja em Efésios capítulo 4, versículo número 11. Então, não vemos por que não existir o ministério apostólico nos dias atuais. Como já dissemos, não necessariamente a pessoa precisa receber o título de apóstolo, mas que existe sim ministério de caráter apostólico nos nossos dias, existem. Pessoas como John Wesley, pessoas como Daniel Berg, Gunnar Wingre e tantos outros desbravadores, pessoas que são, entre aspas, fundadoras de igrejas, pessoas que abriram congregações, que começaram a pregar nos rincões do nosso país e no mundo afora. Essas pessoas, ainda que elas não arrogaram para si esse título, ainda que elas não receberam esse título e não necessariamente precisa receber, elas devem e podem ser chamadas de missionários. Eu acho que é uma postura correta que muitas igrejas adotam. Essas pessoas exerceram o ministério apostólico. Então, quem são os apóstolos nos dias atuais? São os missionários. E todas as pessoas que têm uma chamada específica para missões, pessoas que são enviadas,
elas, de certa forma, exercem o ministério apostólico. Agora, precisamos ter cuidado também com muitos que se auto-intitulam apóstolos por aí. Pessoas que não fundam igrejas, pessoas que se comportam como pastores ou como pastores presidente ou como líderes de igreja, mas pessoas que não têm um trabalho evangelístico, pessoas que não fundam congregações, que não desbravam e simplesmente elas se auto-intitulam apóstolos. Tomemos cuidado com isso. Isso não tem fundamentação bíblica. Na Bíblia, o apóstolo era aquele que fundava igrejas e dava supervisão àquelas igrejas. É óbvio que se o apóstolo tem o dom ministerial de pastor, ele vai fundar igrejas e também vai pastorear. Mas geralmente o apóstolo, ele abria as igrejas e ali ele estabelecia pessoas para que ficassem responsáveis por aquelas igrejas. Mas ele é um desbravador, é aquele que vai abrindo as igrejas e ele vai dando supervisão aos pastores que são colocados naquelas igrejas. Então, existem apóstolos nos dias atuais, como os 12? Não. Como Paulo? Não. Mas existem os missionários, assim eles são chamados na maioria das igrejas, e esses missionários exercem o ministério de caráter apostólico. Tomemos cuidado com muitos que se dizem apóstolos, mas que na verdade não exercem o ministério apostólico, não funda a igreja, não evangeliza, apenas são chamados de apóstolos, mas na verdade são apóstolos de gabinete, que não exercem de forma nenhuma uma função apostólica. Se alguém se auto-intitular apóstolo, averigue se ele preenche essas características. Se ele é alguém que desbrava, se ele é alguém que foi enviado pela igreja, se ele é alguém que dá supervisão às igrejas que ele fundou, observe se ele preenche essas características. Que Deus abençoe cada um de vocês e sim, o cessacionismo não está correto, o dom ministerial de apóstolo é vigente, existe nos nossos dias e é exercido, nós percebemos esse dom na vida daqueles que são chamados de missionários, esses que exercem uma função de caráter apostólico, ou seja, um ministério de caráter apostólico. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.